Vamos começar, né? Tô vendo, Vilmaí está aqui comigo. Boa noite, Vilmaí. Em respeito a você que está aqui há algum tempo, vamos começar a nossa reunião, né? Como sabemos, toda terça-feira, a nossa reunião de restituição. E hoje nós vamos falar sobre a restituição dos sonhos perdidos. Amém? Quem está ouvindo aí do outro lado, diga amém, por favor. Então vamos lá, né? Vamos ler aqui o nosso texto de hoje, base para a nossa reunião, é Abacuque, capítulo 3, versículo de 17 a 19, que diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Então vamos nós, né? Falar sobre o que me chamou a atenção aqui. Ainda que. Essa é uma conjunção, né? Verbal. Que dá uma continuidade, né? Do nosso assunto. Então, se você já desistiu de um sonho, se cansou de tentar e não conseguiu, então precisa vencer a desilusão. Mas se o sonho não for somente seu, não pode desistir. Isso significa que não estamos autorizados a abandonar os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus por isso, né? Porque o sonho que se sonha só não tem muita serventia, né? O sonho só funciona, só tem valor se for sonhar um sonho que abranja muita gente, aos que estão ao nosso redor. O sonho individual é egoísmo, né? Nesse trecho que nós lemos aqui, o profeta Abacuque estava vivendo um período de decadência moral e espiritual do povo de Deus. E ainda recebeu a difícil tarefa de anunciar o juízo de Deus para o seu povo, através da invasão babilônica de deportação do povo para o cativeiro. Mesmo assim, Abacuque buscava forças no Senhor para levar esperança ao povo. A expressão ainda que mostra uma disposição para superar qualquer dificuldade.
Amém? Vocês podem dar um amém para eu saber que vocês estão vindo do outro lado. O Vilmaí respondeu amém, né? Então, vamos continuar. Tem alguém nos ouvindo. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz: aonde houver um ou mais, dois ou mais reunidos, ali ele estará. E aqui nós temos, né, 3 pessoas, então Deus já está aqui conosco. Os nossos sonhos, quando a gente sonha, a gente imagina, né? A gente quer ter o desejo de ser realizado rapidinho. Mas vem muitas contrariedades, vem muitos obstáculos. E a gente, às vezes, fica desiludido, desanima, né? Então, vamos aprender aqui com esse trecho de Abacuque como vencer a desilusão. O fato de não ter colhido não te impede de plantar. Veja lá, no versículo 17 de Abacuque 3, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Abacuque reconheceu a falta dos frutos no meio do povo de Deus e preveu um tempo de escassez, mas sua esperança em Deus era fortalecida ao pensar que tudo poderia ser transformado. A lei da semeadura. Quando eu era criança, que eu morava na roça, eu lembro que o pessoal cultivava a terra por um determinado tempo, não sei quantos anos, e depois descansava, deixava descansar aquela terra por um determinado tempo também, para que a terra se renovasse, a terra se tornasse fértil novamente. E muitas vezes, quando a gente sonha e o nosso sonho não floresce, não vinga, eu acredito que é naquele tempo que a terra precisa descansar. E nós precisamos ter paciência, esperar em Deus, para que a terra fique fértil e a gente vai e planta de novo. E com nossos sonhos é assim também. A gente tem um determinado sonho, a gente investe nesse sonho, até parece que o sonho vai vingar e de repente o sonho não vinga. O sonho, ele morre, ele fica adormecido, morrer não, ele fica adormecido. E nós ficamos assim angustiados, né, triste, por que não deu certo? Por que o nosso sonho não se realizou? Então, como vencer essa desilusão? A lei da semeadura e da colheita está lá em Gálatas 6, versículo 6, de 6 a 9, que ensina que somente quem planta pode colher. Só é possível colher o que foi plantado, e a colheita será proporcional à quantidade plantada. Por isso, devemos sempre plantar. Às vezes olhamos e não vemos os frutos, parece que tudo que fazemos não vai para frente. Por isso pode ser porque não plantamos ou não cuidamos do nosso projeto. Contudo, ainda é tempo de semear, não desistir. Você já imaginou se o agricultor plantasse todas as sementes que ele planta nascer? Isso era uma maravilha, né? E quantas vezes
o agricultor planta e a semente não vinga. E às vezes até que nasce, cresce, mas não dá fruto. Na minha terra mesmo tinha muito pé de mamão, chamava mamão macho, porque ele nascia, crescia, mas não dava fruto nenhum. Alguns deles ainda davam as flores, mas não tinha fruto. Por quê? Porque a terra onde ele foi plantado não estava fértil. Às vezes até a semente, né, que não foi boa. Muitas vezes nós escolhemos a semente errada. Nós sonhamos algo que não vem de Deus. Nós fazemos projetos errados, que não vai dar certo. Eu trago sempre os exemplos da minha vida, no meu trabalho. Eu já fiz muita plantação que não vingou. Algumas vingaram e outras não. E nem por isso eu desisti, desanimei. Continuei, tentava, não dava certo, aí eu tentava outra vez, parava um tempo, ficava um tempo assim meio desanimada, aí depois me vinha força novamente, eu novamente plantava. E assim são os nossos sonhos. A gente não pode desistir. A gente pode até descansar um pouco, né? Deixar quieto por um tempo, orando a Deus, pedindo a Deus que... A gente tem que esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós somos muito apressadinhos, né? Se dependesse de nós, era tudo para ontem. Mas não é assim que funcionam as coisas. Deus sabe o tempo certo de fazer nossos sonhos se tornar realidade. E o tempo de espera é o tempo de Deus está nos preparando para receber a bênção que Ele já liberou, mas não chegou em nossa mão ainda, porque nós não estamos preparados. Quantos sonhos nós temos? Quantos sonhos estão engavetados, né? Mas não desanime. Não desanime, porque se os teus sonhos são sonhos de Deus para a sua vida, ele vai ser realizado. Aqui em Abacuque mesmo, essa história de Abacuque é muito interessante. Porque não tinha perspectiva do povo de Israel se reerguer. Mas ele não desanimou. Ele estava sempre muito confiante, a fé dele não se abalava. Essa frase, ainda que haja muita dificuldade, ainda que haja muitos obstáculos, eu não vou desistir. E quando esse trecho fala assim, que a corça andava, né? A corça é um animal silvestre que anda saltando pelos campos. É interessante que eles pulam acima da vegetação. Eles enxergam o destino que eles querem ir. E essa vegetação na nossa vida são as dificuldades. Os obstáculos, e nós precisamos ser como a corça, pular para olhar por cima dos problemas, olhar por cima dos obstáculos, das dificuldades. Quando a gente pula, olha para o alto, a gente enxerga bem lá na frente. Às vezes a gente está perdido no meio dos problemas, que seria no meio da floresta aqui. No caso da corça, quando ela pulava acima da plantação, ela enxergava o caminho lá na frente. E com a gente também. A gente tem que ser igual a corça, pular acima dos problemas, olhar por cima das dificuldades que nós vamos enxergar. O nosso objetivo, o caminho que nós devemos seguir. Não podemos desanimar, porque Deus, Ele restitui os nossos sonhos.
Basta que a gente tenha fé e creia nele, e creia que Deus, no seu tempo, vai nos restituir. Restituição, como eu falei na outra live, restituição é algo que nós já tivemos e que foi tirado da gente. Nesse caso dos nossos sonhos, foi tirado a fé. Foi tirada a nossa fé em relação ao nosso sonho. E Deus hoje vai nos restituir a nossa fé, a nossa força, para recomeçar, para replantar, né, para buscar a terra fértil, que Deus vai nos mostrar. Seja qual área que for o seu sonho, que está lá adormecido, está engavetado, Deus quer restituir. Só depende de nós. Só depende de nós novamente plantar, arar a terra, cuidar da terra, regar. Na minha área, lá no interior de Pernambuco, eu precisava de afofar, acho que era saciar a terra, era cavar, mesmo que não tivesse mata, eu pegava, afofava a terra assim, que era para poder oxigenar, né? E a planta crescer. E como seria isso, falando dos nossos sonhos? Como que a gente pode afofar a terra, regar a terra, limpar, tirar as ervas daninhas que tentam nascer? É com oração, com perseverança, com a leitura da palavra, com jejum, se dedicando, ser obediente às leis de Deus e esperar o tempo certo. Não adianta ter pressa. Tem sonhos que a gente realiza rapidinho, mas outros não. E um projeto que a gente faz sem colocar diante de Deus é como uma casa que foi construída na areia. Na primeira ventania, na primeira tempestade, ela desaba. E nos nossos sonhos, se não estão alicerçados na vontade de Deus, o primeiro problema, a primeira dificuldade, a primeira crise, o nosso sonho vai de água abaixo. Desmorona. Existem várias áreas, né? Por exemplo, qual seria o seu sonho? O sonho de uma família em paz. A paz na família é tudo. É tudo que nós queremos e precisamos, né? Boa noite, Jerônimo. Boa noite, Rafael Lucas. Que bom que vocês estão. Boa noite, Paula, Raquel. Que bom saber que vocês estão aqui do outro lado, né? Glória a Deus. O sonho de uma família, a paz na família, eu acho que todos nós queremos, sonhamos, mas nem todos temos, né? Porque o inimigo, ele está ali rodeando, né? Querendo criar contenda, tirar a paz da família. E nosso sonho é esse, então vamos orar a Deus, buscar a Deus e lutar pelo nosso sonho. Você não desista. Se está desanimado, porque você vem orando, apresentando diante de Deus e a sua família não tem a harmonia que você gostaria que tivesse, não desista. Porque Deus quer restituir este sonho na sua vida. O seu sonho é viver bem. Quem não quer, né? Quem não quer viver bem? Viver bem nem sempre é ter muito dinheiro, não, viu? Viver bem é ter uma vida confortável, né? É ter tranquilidade. O suficiente para a gente ter uma vida tranquila e viver bem. Tá difícil? Não desanime. Busque em Deus. Peça a Deus restituição. E se você ainda não chegou
nesse patamar, mas peça a Deus para restituir a sua fé, então, a sua fé, a sua força, para continuar lutando, para viver bem, como você deseja em seu coração, porque esse sonho de uma paz na família e de viver bem é de Deus, sim, é de Deus. E nós devemos afofar a terra, né? Limpar, regar, como eu acabei de dizer, com oração, com jejum, com a leitura da palavra, né? Seguindo as leis de Deus, e você vai conseguir. Outros, ter saúde. Perdeu a saúde? Não desanime. Tenha fé. Deus quer restituir a sua saúde. Não desanime. Creia que é de Deus que nós tenhamos saúde, porque Ele deseja o bem para nós. Se as coisas não acontecem para a gente, não é castigo de Deus. Somos nós que nos desviamos da vontade de Deus. Porque Deus só quer o nosso bem. Mas só que devemos andar nos caminhos de Deus. Cumprir as leis de Deus, ser obediente. Porque a palavra diz, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, me amar de todo o coração, me obedecer, eu darei o melhor da terra. Se está acontecendo o contrário, não é a vontade de Deus. São as nossas falhas. Mas não desanime. Deus quer restituir a saúde, a tua saúde. É da vontade de Deus. Que você tenha saúde, que você tenha paz na família, que você tenha uma vida confortável, até mesmo moradia. A você que projetou, quando eu chegar a tal idade, eu quero ter minha casa própria, e ainda não aconteceu até hoje, não desanime. Você que já teve casa própria e hoje não tem, Deus quer te restituir. Tenha fé. Tenha fé que Deus quer restituir tanto os bens materiais que nós já tivemos e hoje não temos, como a saúde, a harmonia na família, uma vida confortável. Tudo isso Deus quer nos restituir. Quer que a gente tenha e usufrua. Outros querem concluir os estudos. Eu mesmo terminei o primeiro grau, eu comecei o segundo grau, aí depois casei, desisti, depois retornei, terminei o segundo grau, queria fazer faculdade. Aí tive que parar para trabalhar. Ou eu estudava, ou eu parava, ou eu estudava, ou eu trabalhava. E eu optei por trabalhar, porque era a necessidade, era a prioridade naquela época. Mas o meu sonho de fazer faculdade não morreu, não. Eu casei, tive tive uma filha, ela fez estudou desde a alfabetização até se formar. Aí quando ela formou na faculdade, eu digo, agora vou realizar meu sonho. Então eu fiz faculdade, sabe com quantos anos? Com 55 anos eu entrei na faculdade. E com 59 eu me formei. Foi o tempo de Deus para mim. Eu não desisti. Ficou só adormecido, sabe? Mas aí eu busquei a Deus e Ele me restituiu meu sonho. E eu realizei meu sonho de fazer a faculdade. E é isso que Deus quer pra gente. Paz na família, vida confortável, saúde, moradia.
conhecimento que a gente adquire através dos estudos e outros ter dignidade. Dignidade é uma palavra que é tão abrangente, né? É muito abrangente. Como é que se vive sem dignidade? Eu não sei como. Boa noite, Beth. Boa noite, Carmen Lúcia. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz. Como se vive sem dignidade? Eu não entendo. Eu não entendo. Dignidade é uma palavra que cada um tem uma interpretação, é ser respeitado como ser humano. É ter tudo isso que eu acabei de falar aqui. Paz na família, viver bem, ter saúde, ter uma moradia, ter conhecimento. Isso é ter dignidade, é ser respeitado, né? Coisas que fazem parte da vontade de Deus para nós, através da vida abundante. Abundante em Cristo, lá em João 10:10. Então, os seus sonhos também são sonhos de Deus. O que está impedindo que seus sonhos se realizem? Você tem a resposta? O que nos impede somos nós mesmos, nossas atitudes. Nós nos acomodamos, não fazemos como a corça que pula mais alto do que a vegetação. Nós precisamos pular mais alto do que os problemas. Nós precisamos ver acima das dificuldades. Sermos uma corça, né? Que pula alto, enxerga longe, não perde o rumo. A corça pode até ficar escondida não, coberta pela vegetação. Por algum tempo, pouco tempo. Mas logo ela pula e olha de novo para onde é que ela deve ir. E nós também. Ficamos algum tempo submersos nas dificuldades, nos problemas, nos obstáculos, mas precisamos pular como a corça. Pular, olhar pelo alto, sabe? Se sobressair acima dos problemas. Ainda que, essa é a frase, né? Ainda que a videira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que as dificuldades sejam grandes. Ainda que os problemas sejam enormes, né? Ainda que os obstáculos nos tente parar. Ainda que tudo isso esteja tentando nos parar, matar nossos sonhos, não podemos desistir. Porque Deus restitui os sonhos daqueles que buscam a restituição, que não desistem. A restituição não é feita assim só por fazer, não. Se restitui aquilo que se busca, que corre atrás. Aquela passagem do juiz Iníquo, a viúva estava lá todo dia. Julga minha causa, senhor juiz, julga minha causa. E o juiz nem aí, né? E ela lá, senhor juiz, julga minha causa. Quanto tempo essa mulher não ficou, né? Senhor juiz, julga minha causa. Porque se ela não tivesse feito isso, ela não tinha tido a restituição não, viu? Temos que correr atrás. Temos que buscar em Deus a restituição dos nossos sonhos. E Deus quer restituir nossos sonhos. Ele quer. Ele já está esperando uma atitude nossa. Que a gente fique lutando, que a gente lute, que a gente
Acorde os sonhos adormecidos. Abra a gaveta para tirar o sonho lá de dentro. Deus não vai abrir a gaveta para você não, viu? Você engavetou seu sonho? É você que tem que abrir a gaveta. Se você abrir a gaveta, aí Deus permite que você pegue seu sonho e restitui a você. É fácil e é difícil. Depende da disposição, da coragem de cada um, né? Das atitudes, da atitude de cada um. Tem tantos exemplos na minha vida. Tantos exemplos de sonhos que estavam adormecidos. Interessante que tudo na minha vida aparece muito tarde. Para mim, para o meu tempo, sabe? Eu acho que é tarde. Eu tive uma filha com 33 anos. Eu me formei no nível superior com 59 anos. Hoje, eu estou aqui fazendo a live, enquanto isso é coisa de jovem, né? Os jovens são tão familiarizados com isso, né? E eu agora que estou começando. Pois é, no tempo de Deus. É o tempo de Deus. Deus restitui nossos sonhos no tempo dele. Mas para isso precisamos ficar como aquela viúva. Julga minha causa, Deus restitui meu sonho, Deus restitui meu sonho. Aí ele pergunta, e o que é que você está fazendo para merecer que eu restitua seu sonho? Você está lutando? Você quer mesmo? Porque quem quer corre atrás. Minha mãe tinha um ditado que dizia assim, viu? Quem não quer, manda. Quem quer, faz. E é verdade, né? Quem não quer, manda, e quem quer, faz. E eu quero. Eu tenho muitos sonhos ainda na minha vida. Eu tenho sonhos, se eu contar um sonho bem louco que eu tenho. Mas não é impossível, não. É difícil. Mas não é impossível. Sabe qual é? Tem aqui um prédio ali atrás da Igreja da Vitória. Tem 40 andares, um por andar. A vista mais linda de Salvador. Ele fica naquela ponta ali que não tem ninguém que encubra a vista da cidade toda, da Bahia, de tudo, da ilha, de tudo que você imaginar. E eu olho daqui da minha janela e digo assim, eu vou morar ali naquele prédio. Pode me dizer que eu sou louca, não me incomoda não. Sonhar é de graça, né? Agora, para que eu consiga morar lá, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer por onde, né? Que Deus não vai me dar assim de mão, assim, então, você quer não, então vai lá, é seu, não é assim não. Não é assim não, gente. Vamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte para que Deus restitua o nosso sonho, porque é o sonho que está dormindo, os sonhos que foram perdidos, os sonhos que nós desistimos. Vamos voltar, retornar a querer esse sonho, a lutar por esse sonho. Lute pela sua família, pela união da sua família. Lute para ter uma vida confortável. Uma vida confortável, que Deus é isso que Deus quer pra gente. Lute pela sua saúde. Às vezes, nós mesmos, às vezes não, a maioria das vezes, né? No caso da pandemia foi um negócio esquisito, né? Não dependeu da gente. Mas muitas vezes nós maltratamos o nosso físico, o nosso corpo, que é o Espírito Santo de Deus. A gente come demais o pecado da gula, beber álcool, pecado do vício do álcool, fumar, pecado, está destruindo o corpo. Aí nós estamos o quê? Plantando doença no nosso corpo. Uns mais cedo, outros mais tarde.
no caso da pandemia, é uma coisa que veio de fora, né? É muito além de nós. Mas a maioria das vezes a culpa é nossa. Porque Deus quer o bem, o bom para nós. Deus quer que nós comamos o melhor da terra. Esses são os planos de Deus para a nossa vida. Amém? Pois é, eu gosto muito de conversar, né? São casos que a gente vivencia e a gente fica guardado na nossa memória. Quando a gente começa a conversar assim, aí vem à tona. Eu tinha um sonho, quando eu tinha 10 para 12 anos, morava no interior de Pernambuco. Sabe qual era meu sonho? O meu primeiro salário ia comprar tudo de uva e maçã. Beth, minha irmã, tá aqui, eu vi, mas ela não acompanhou isso, não, porque ela era pequenininha. Aí, com 15 anos, quando eu recebi meu primeiro salário, olha, eu comecei a sonhar, eu tinha 11 anos. Quando eu recebi meu primeiro salário, com 15 anos, foi quando eu comecei a trabalhar, de 14 para 15 anos. Eu realizei meu sonho, comprei um monte de uva e de maçã e a gente sentou assim, eu e meus irmãos, a gente comeu tudo. Só que de lá pra cá eu não tenho nem mais essa paixão por uva nem por maçã. Mas eu realizei meu sonho. Sonho bobo, né? Mas é sonho. Tem sonhos gigantescos, tem sonhos pequenos, mas todos são sonhos. E Deus realiza os sonhos daqueles que lutam para conquistar. Amém? E aí eu pergunto aqui para vocês: o que está impedindo os seus sonhos? Você já parou para pensar? Por que os seus sonhos não se realizaram? Ou não se realizam? Porque não é da vontade de Deus que a gente perca, que a gente perca a nossa fé, que a gente desista dos nossos sonhos. Então, a gente precisa fazer uma reflexão. Por que nossos sonhos não se realizam? Então eu falo o seguinte: olha, não desista dos seus sonhos. Restaure seus projetos perdidos. Tente novamente, insista. Se Deus está contigo em seus sonhos, nada te impede de continuar. E lembre-se, se você ainda não colheu, continue plantando, pois um dia colherá. Se passou muito tempo, espere mais um pouco e a hora chegará. Se você chorou, Deus te consola e pode te alegrar. Se você não vê ainda, continue acreditando, porque vai acontecer. O que está impedindo seus sonhos? Seja livre para sonhar. Ok? Esse é o nosso recado hoje. Nós somos livres para sonhar e Deus restitui os nossos sonhos desde que a gente busque, corra atrás, pague o preço e Deus vai restituir os nossos sonhos, sim. Só depende de nós. Só depende de nós. Então, hoje nós falamos da restituição dos sonhos perdidos. Estavam perdidos, agora não está mais, né? Que a partir de hoje, Deus estará restituindo os nossos sonhos. Amém?
Então, vamos orar, agradecer a Deus por essa pequena palavra de hoje. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, por essa palavra de ânimo, que nos faz refletir por que nossos sonhos não se realizaram, por que nós perdemos a fé. Tentamos muitas vezes desistir, e o Senhor vem com essa palavra para nos animar e dizer que a sua vontade, meu Deus, é que nós realizemos os nossos sonhos. Só que, não no nosso tempo, mas no teu tempo, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a contar o teu tempo, a esperar, a ter fé, a ter perseverança, e lutar e reacender a chama da nossa fé, reacender a nossa força, seguir o exemplo da coça, pular alto, além das dificuldades, além dos problemas, além dos obstáculos, para vermos que direção temos que tomar. Obrigada, Deus. Obrigada por estar conosco nesta noite. Obrigada, Deus, pela companhia dos meus irmãos que estão do outro lado nessa live, ouvindo a tua palavra. Porque eu creio que essa palavra tocou no coração de alguém. Porque a tua palavra não volta vazia. E eu te peço, Senhor, que nos dê uma noite tranquila, um sono reparador, para que a gente acorde amanhã bem disposta, bem firme, para enfrentar as batalhas do dia a dia. Te peço também, Senhor, que abençoe a cada família, trazendo a harmonia nas famílias, meu Pai. Trazendo conforto, oh Deus, restaurando, reanimando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor vai restituir os nossos sonhos. Mas depende de tudo isso que nós te pedimos agora, que o Senhor nos fortaleça. Fortaleça a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa força para lutar, para ir em busca da restituição dos nossos sonhos. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que estão aí nos ouvindo, que Deus abençoe. E não se esqueça, Deus quer restituir os nossos sonhos, só depende de nós. Ok? Beijo, tchau.